Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem ficar bem informados sobre tudo o que vai acontecer na novela mexicana Esmeralda? Só vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações e sempre curtir nossos vídeos, pois sempre teremos resumos dessa novela aqui no canal. Lembrando que ela é exibida de segunda a sexta, 1h45 da tarde, e os resumos vão sair logo após o término dela na TV. No caso, umas 2h30, 2h45 da tarde, teremos vídeos novos dessa novela por aqui, tá bom? Vamos lá! Na casa grande, Rodolfo brinda com Fátima e Branca pelos futuros noivos, José Armando e Graziella. Graziella retorna, dizendo que sua aula foi ótima e que Adrian Lucero está ensinando. Rodolfo pede que ela o avise se Adrian passar do ponto, pois na primeira oportunidade o demite. Fátima comenta que sua filha morre de medo de cavalos e que só está tentando aprender para agradar José Armando. Branca também tem medo de montar. Ela comenta que pensou que ela e Rodolfo nunca iriam se entender, já que ambos têm opiniões diferentes. Rodolfo diz que Branca o conquistou com paciência, ternura e com o amor que sente pela família, mas o casamento deles foi baseado no respeito e na confiança, e nunca existiu a mentira entre eles. Dominga visita Lúcio Malaver e pergunta o que ele quer com ela. O doutor diz que quer fazer algumas perguntas a respeito dos brincos que Esmeralda está usando e por que gosta de ver a moça se exibindo com as joias. Dominga diz que não tem que dar explicações do que faz. Ele a enfrenta e exige que ela diga onde comprou os brincos de Esmeralda. Dominga diz que comprou de um vendedor que passou pela cidade. Ele diz que não é idiota e sabe que os brincos são valiosos. Dominga revela que os encontrou e depois fala que ganhou os brincos por um trabalho e que o colocaram em suas mãos. Dominga diz que quer deixar Esmeralda bonita. Lúcio diz que Esmeralda não tem que se exibir para ninguém. Dominga o recrimina por ele não gostar de ver Esmeralda bonita, por sentir medo dela ser de outro, já que ele a quer. O feioso a manda calar a boca. Dominga afirma que algum dia Esmeralda irá embora para não voltar nunca mais e ficará feliz nesse dia. Ele diz que se souber que ela colocou Esmeralda contra ele, a mandará para o inferno. Ele a enforca e ela quase morre de falta de ar. Dominga vai embora. Rodolfo e os demais tomam chá. Graziella os questiona se José Armando voltará amanhã. Branca relata que não sabe. Fátima diz que José Armando e Graziella devem se amar profundamente, já que sua filha está morrendo de saudades. Graziella pergunta ao tio quando vão voltar para a cidade. Rodolfo diz que depois do rodeio, ou quando eles quiserem. Branca diz que não há motivo para continuarem ali. Fátima dá boa noite e vai dormir. Branca diz a Rodolfo que hoje conheceu a moça cega e sabe o porquê de José Armando ter se deixado levar pelo impulso que teve com ela. Branca diz que não sabia que Esmeralda era tão linda e doce. Rodolfo reconhece que Esmeralda é linda, mas afirma que jamais poderá ser comparada a Graziella. Esmeralda conversa com Florzinha e fala sobre seu encontro com Branca. Florzinha fala que Branca é fina, distinta e muito bondosa. Esmeralda pergunta se Florzinha tem visto José Armando. Flor diz que ouviu muito pouco. Esmeralda sofre ao pensar que José Armando não quer saber mais nada dela. Flor avisa que José foi para a capital e pede que a amiga se esqueça do bonitão. Esmeralda pensa que José Armando não voltará mais. Flor avisa que sim, mas aconselha Esmeralda a não ver José Armando mais, pois ele foi para a capital comprar um anel de noivado para Graziella. Esmeralda decide ir embora e fala que vai dormir e que gostaria de não se lembrar de nada do que lhe aconteceu. Adrian toca violão e canta sozinho. Graziella começa a pensar em Adrian. Ela se prepara para dormir. Na manhã seguinte, o pessoal da fazenda trabalha bastante. Fátima acorda sua filha para tomar café da manhã. Graziella diz que vai tomar banho para ir aprender a montar. Fátima diz que não gosta que esse capataz a ensine, pois o ideal seria o próprio José Armando a ensinar. Graziella não liga para o que a mãe diz e pede que ela saia. Na capital, José Armando anda pela cidade e umas mulheres adoram vê-lo. Na cabana, Esmeralda penteia seu cabelo. Dominga pede que
Esmeralda passeie e se divirta, para que todos a vejam com os brincos de Esmeralda. Esmeralda relata que viu Branca e ela falou com ela. Dominga acredita que Branca não viu os brincos de Esmeralda, pois se tivesse visto, viria até a sua cabana pedir explicações. Dominga fala que essa gente da Casa Grande é orgulhosa e metida demais e acham que só eles podem ter coisas valiosas. Dominga diz que quer que Esmeralda também fique elegante e ainda mais bonita que qualquer um deles. Dominga diz que eles são ricos e orgulhosos e por isso a desprezam. Esmeralda pergunta a Dominga desde quando ela conhece o povo da fazenda. Dominga diz que ali todos conhecem eles, pois eles são donos de quase todo o povoado. Esmeralda diz que Branca foi muito gentil com ela e quando conversaram, sentiu uma emoção muito grande. Fátima comenta com Crisanta que Graziella está muito linda e ela tem uma beleza magnífica. Crisanta diz que Graziella está aprendendo a montar muito rápido. Fátima diz que Adrian está ensinando muito bem. Crisanta comenta que pensou que as aulas não dariam certo, já que, pelo que parece, Graziella não gosta nada desse rapaz. Adrian comenta com Graziella que a égua é mansinha e foi feita para ela, e que daqui a alguns dias ela poderá correr a cavalo. Graziella diz estar acostumada a conseguir tudo o que quer. Adrian diz o mesmo, falando que também tem esse mesmo pensamento, mas está acostumado a perder. Esmeralda fala com Lúcio. Ele pede que ela tire os brincos, pois eles chamam muito a atenção. Esmeralda acredita que não correrá riscos, pois na cidade todos a conhecem e não tem como roubarem seus brincos. Esmeralda pede que Lúcio lhe dê o consolo de ficar bonita, já que nunca voltará a enxergar. Lúcio pede que ela não pense mais nisso e relata que ela deve se aceitar como é, e revela que ela não precisa enxergar para fazer as coisas, já que aprendeu a andar e a viver assim. Esmeralda diz que gostaria de ver a cor das flores, do arco-íris, da lua e até da joia Esmeralda. Esmeralda diz que também gostaria de ver o rosto das pessoas. Lúcio a abraça e diz que se ela recuperar a visão, sofrerá decepções, pois o mundo dela é mais lindo do que aquele. Branca dá bom dia para Tula. Tula avisa que fará caldo verde pro almoço. Branca pergunta sobre Jacinta. Tula comenta que ela ainda não chegou na cidade. Branca diz que gostaria que Tula fizesse umas tortinhas de requeijão. Tula aceita fazer e avisa que ficarão deliciosas. Esmeralda anda pela cidade com seus brincos à mostra. Um cara comenta com uma moça sobre a doçura, bondade e ingenuidade de Esmeralda. Adrian e Graziella seguem passeando juntos. Graziella e Adrian se aproximam da cachoeira. Adrian diz que o campo é lindo demais e não entende como eles preferem viver na cidade. Grazi relata que a cidade tem seus encantos. Jacinta chega em casa com os remédios pro Rodolfo. Jacinta avisa Crisanta que viu Esmeralda andando na rua com os brincos que brilhavam muito e eram pedras azuis ou verdes, parecidos com os brincos que Branca usava quando ia em festas. Dionísio mostra para Rodolfo um dos bezerros da fazenda que nasceu há alguns dias. Dionísio comenta que a vaca sofreu muito e que o veterinário virá aplicar uma injeção. Rodolfo pergunta ao Dionísio o que o filho dele fala da Graziella e se vale a pena insistir para ela aprender a montar. Dionísio comenta que seu filho é bem reservado. Adrian e Graziella quase se beijam. Graziella comenta com Adrian que um dia tudo aquilo será seu. E ele será seu empregado, que a obedecerá. Adrian diz que faz o que quer da sua vida, e não o que lhe mandam. Ele pede que ela deixe de ser convencida, pois ainda não é dona. Ele avisa que antes dela demiti-lo, pedirá demissão. Ele pede que ela procure o bobo do Melésio para fazer as próprias vontades dela. Ela dá um tapa na cara dele. Em seguida, Adrian a beija. Graziella se irrita, pega seu cavalo e sai correndo. Adrian vai atrás dela. Graziella acaba sofrendo um acidente e cai do cavalo. Adrian se preocupa e a ajuda. Ela pede que ele a deixe em paz e que não a toque. Graziella o chama de bruto e selvagem. Ela impede que ele toque nela. Adrian diz que estão muito longe e diz que pode levá-la no seu cavalo. José Armando se encontra com Esmeralda no campo. Na estrada, ela percebe que está chegando alguém e se vira. José Armando a observa. A moça segue em frente, achando que não há ninguém ali. Fátima elogia as comidas da Casa Grande. Rodolfo chama as mulheres para almoçarem. Ele avisa que vai tomar um banho rápido.
Fátima diz que está preocupada com a Graziella, pois ela foi para a aula antes do café e ainda não voltou. Branca tranquiliza Fátima, dizendo que a qualquer momento Graziella e Adrian chegarão. Fátima avisa que não gosta daquele rapaz, o Adrian. Branca diz que ele é um bom rapaz, o conhecem desde pequeno e que a mãe dele era uma ótima pessoa, que morreu após dar à luz a Florzinha. Fátima elogia Dionísio para Branca e relata que é uma pena ele ser um simples capataz. Graziella sente uma forte dor na perna e começa a chorar. Adrian a abraça e acaricia o rosto da moça. Esmeralda volta para sua casa. Dominga fica feliz por ela ter voltado. José Armando seguiu Esmeralda e observa onde ela mora. José Armando descobre o local em que Esmeralda mora. Adrian decide ajudar Graziella e a pega no colo para levá-la para a casa grande da fazenda. José Armando retorna à casa e avisa ao pai que comprou um anel lindo para Graziella. Rodolfo avisa que Graziella não voltou ainda. Adrian chega com Graziella e avisa que ela sofreu um acidente e torceu o tornozelo. Jacinta avisa Crisanta e Tula que Graziella sofreu um acidente e que caiu do cavalo. Tula fica preocupada e pede que Jacinta pegue um pouco de remédio, pois irá cuidar de Graziella. Graziella avisa a todos que subiu sozinha no cavalo e acabou caindo. José Armando pergunta por que Adrian não a ajudou. Graziella diz que não quis e pensou que conseguiria sozinha. José Armando diz que ela teve apenas uma torção, mas irá enfaixar o pé dela e dará um analgésico para ela. Fátima lamenta o que aconteceu, justo próximo às comemorações. Branca a tranquiliza, dizendo que Graziella ficará boa logo. José Armando volta ao quarto com sua maleta. Rodolfo diz que a culpa foi toda do Adrian Lucero. Rodolfo pensa em demitir Adrian nesse mesmo momento. Graziella pede que José Armando não demita o Adrian, pois não foi culpa dele, e foi culpa sua. Adrian comenta com Dionísio o que aconteceu com Graziella e diz estar com raiva de si mesmo por não ter cuidado dela direito. Dionísio pede que ele não lamente agora, pois o patrão já estava pensando em demiti-lo e ele terá que enfrentar as consequências. José Armando pede que o pai não cometa uma injustiça e avisa que Graziella caiu do cavalo por teimosia e ela mesma pediu para ele não demitir o Adrian. Melésio vai à casa de Dominga e Esmeralda. Melésio dá umas frutas para Esmeralda. Esmeralda fica muito feliz e o agradece por sempre pensar nela. Melésio diz que só veio olhar para ela. Ele pergunta se ela não irá mais na cascata. Melésio conta que o rio perguntou por ela, mas não canta mais devido à ausência dela por lá. Melésio sugere de irem para lá. Esmeralda sorri e se anima. José Armando diz à mãe que Graziella ficará de repouso para se recuperar. Branca comenta que os remédios da Tula também vão ajudá-la. Branca pergunta se ele falou com o seu Palomino. José Armando afirma que sim e diz que, felizmente, Palomino tinha a joia que ele procurava. Branca pergunta se ele tem certeza do passo que dará, se casando com Graziella. José Armando diz que sim. Branca pergunta por que ele beijou a Esmeralda. José Armando responde que se deixou levar pelo impulso, mas Esmeralda é uma moça linda e doce, mas está consciente do que quer para sua vida, e Graziella é a mulher que precisa. Rodolfo e Fátima chegam até eles. Fátima avisa que Graziella ficou dormindo. Branca diz que vai pedir para servirem o almoço. José Armando avisa que o anel de noivado será surpresa e no momento certo eles saberão. Florzinha vai até a cascata e encontra Esmeralda e Melésio. Melésio diz que sua rainha está conversando com ele. Florzinha diz que a Graziella sofreu um acidente e caiu do cavalo. Melésio ri. Florzinha diz que Graziella machucou o pé. Flor conta que José Armando já voltou para casa e parece que já até curou a esposa. Esmeralda percebe que José Armando voltou para a fazenda, mas ainda não a procurou. Florzinha revela a Esmeralda e Melésio que Adrian está apaixonado por Graziella. José Armando pensa em Esmeralda, no momento em que a beijou.